Oba, oba! Fala galera! Meu nome é João Belisário, esse é o canal Brazuca em Portuga. Se inscreva, curta e compartilha que é bom demais da conta, só. Bora pro vídeo! Então, galera, é o seguinte, o tema desse vídeo, né, é a respeito de um iPhone que a gente comprou aqui em Portugal. No caso, eu comprei para o meu filho, né? O que acontece? A gente sabe que em Portugal, na Europa em geral, as coisas são mais acessíveis. Ó, acessível, não que seja barato. Não estou falando que é barato, estou falando que é acessível. O que quer dizer isso? Você pode ter acesso. Tendo uma boa gestão financeira, trabalhando bastante, economizando, você pode ter acesso à maioria das coisas aqui em Portugal. Não que no Brasil você não consiga acessar, mas é um tanto quanto mais difícil. Por exemplo, vou dar o exemplo do iPhone, última geração, o 13 Pro Max. Mais ou menos, ele custa 9, 10 mil reais hoje aí no Brasil, né? O salário mínimo do Brasil tá R$ 1.200, não é isso? Mais ou menos, estou falando arredondado, tá? R$ 1.200. Então, quantos salários mínimos custa um iPhone 13 Pro Max aí no Brasil? Mais ou menos uns 8 salários mínimos, né? Que custam um iPhone 13 Pro Max aí no Brasil. E aqui custam 2 salários mínimos. O salário mínimo aqui é 705 euros. Um iPhone 13 Pro Max tá na faixa aí de 1.300 e alguma coisa, 1.400 euros. Estou falando do assalariado, tá? Pegando por base, tanto aqui no Brasil, aquele que ganha salário mínimo. Então, o trabalhador que ganha salário mínimo teria que trabalhar 2 meses aqui para comprar um iPhone 13 Pro Max. Já aí no Brasil, teria que trabalhar 8 meses e alguns dias para comprar esse mesmo iPhone. Então, não que seja barato, porque se você for fazer conversão, você vê 1.400 euros, vezes o euro tá 5 e pouquinho, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então é isso. A gente sabe que para comprar um iPhone, eu tô falando só de iPhone nesse vídeo, tá? Mas é na maioria das coisas. Mas um iPhone de última geração, ou que seja um Samsung S22 Ultra, enfim, estou falando de telefone nesse vídeo de última geração. No caso aqui, o iPhone 13 Pro Max. A gente sabe que um pobre trabalhador comum é muito difícil você comprar um iPhone novo. A maioria das pessoas consegue iPhone aí já mais usado, já mais antigo, né? As pessoas que são mais pobres, porque imagina 10 mil reais num telefone. Primeiro que é difícil você ter 10 mil reais no bolso para pagar nenhum telefone. Você compra um carro com dinheiro desse, né? E segundo que para você financiar, parcelar, é bem complicado. Porque imagina, se você for parcelar, você tem que ter um cartão de crédito com 10 mil reais de limite. Qual pobre que tem um cartão de crédito com 10 mil reais de limite? Salvo as exceções, né? É muito difícil, a maioria não tem. E para financiar também é bem complicado, você tem que ter uma entrada boa, não são todas as nossas. Então, enfim, traduzindo, um pobre comprar um iPhone novo de última geração é muito difícil. Aqui não, além de ser barato, se você economizar, não barato,
acessível. Se você economizar ali, juntar rapidinho, você compra, né? E eu tô falando do última geração, fora se for outros telefones aqui, aí é mais tranquilo ainda. No caso desse iPhone que eu comprei pro meu filho, o que que a gente fez? Eu tenho um plano aqui em casa que é da Mel, um plano de telefonia, internet, enfim. E aí eu já sou cliente deles há 6 meses. Então, quando você é 6 meses cliente deles, você começa a ter acesso a parcelamento de tudo que tiver na loja, você consegue. Aí, nesse caso, uma pequena entrada de 180 € que a gente teve que dar nesse iPhone. E aí, pasmem, 180 € de entrada, e sabe quanto que vai ter que pagar por mês? 11 € por mês. 11 € por mês. Sem juros, que é o melhor ainda, né? Porque aí no Brasil você compra, né, coisas parceladas, perder de vista, mas assim, tem muitos juros, normalmente nas compras aí do Brasil. Até com o próprio cartão de crédito, a maioria hoje em dia acrescenta juros. E se for no boleto bancário, aquele livrinho, né, aquela bíblia que a gente conhece bem, você vai pagar quase 2 aparelhos e comprando apenas um. Então é bem complicado. Aqui é 11 € por mês, sem juros. Quem não consegue pagar 11 €? Difícil é só a entrada. Sim, difícil não, que é 180 €, poxa. Você trabalha economizando, você consegue juntar. Então, assim, conseguimos realizar o sonho do meu filho, um dos, né? Na verdade, é bem um sonho, assim, é um desejo, uma vontade dele de ter um iPhone novo, bem acessível, pagando 11 € por mês. Então é isso. É só um pequeno exemplo de como quando a gente fala no Brasil, eu não gosto de política, eu não misturo com política. Você tem que entender que tudo é política. No caso aqui, a política econômica, ela dá acesso à população, porque quando a população consegue sobrar um dinheirinho, consegue comprar, ela está consumindo, ela está gerando emprego, as empresas estão pagando mais impostos, enfim. Então, a rotatividade do dinheiro, boas condições quando você dá para a população, quando o governante dá para a população, automaticamente ela impulsiona a economia, gira o capital, gera empregos e por aí vai. E aí o país se torna mais próspero, beleza? E daria para fazer uma coisa bacana aí no Brasil. Esse papo que o Brasil não tem dinheiro, que o Brasil é pobre, tá quebrado, isso é lorota, conversa de governante. Porque só de imposto que o governo arrecada são bilhões. Produto interno bruto. O Brasil é o segundo maior exportador de carne do mundo. O Brasil produz muito. A terra do Brasil é boa, tudo que planta dá, muitos alimentos, verdura, legumes, frutas, enfim. Café, cana-de-açúcar, a própria gasolina, né? O petróleo, enfim. O Brasil é um país muito, mas muito rico. Só que acontece que, para que a população tenha acesso às riquezas que tem no país, é preciso que os governantes param de olhar para o próprio umbigo e passem a olhar para a população, que sofre há mais de 500 anos de história.